Gostaria de desejar aos irmãos uma boa noite. Você escolheu o melhor lugar para estar nesta noite. Que Deus possa abençoar grandemente. E uma semana que está iniciando, uma semana diferenciada. Nós estamos começando os pequenos grupos amanhã nos lares. Só para a gente dar um enfoque, o pastor Gustavo estará aqui na quarta-feira, do dia 30, com os estudos aí sobre saúde, ok? Nessa quarta estará o pastor Padilha. E aqueles que abriram seus lares, os cultos vão seguir de segunda a quinta-feira, ok? Então, de segunda a quinta-feira, os lares que aí foram colocados nos boletins. Então, você procure um pequeno grupo que estará funcionando para participar durante toda a semana. É uma oportunidade de a gente convidar os nossos amigos que ali possam estar participando conosco, né? Oportunidade da gente poder mostrar, louvar e nos confraternizar com ele. Então, de segunda a quinta-feira, os pequenos grupos, né, que foram colocados no boletim. E na sexta-feira, né, todos aqui para a gente celebrar, né, a Páscoa do Senhor. Mais um outro recado, a irmã Hilda está aqui fora fazendo as inscrições para os casais. Então, você, casal, não deixe de se inscrever, ok? Vai ser um programa aí com a Darleide Alves e vai ser muito bom para nós, casais. Então, não deixe de fazer a sua inscrição. Tem mais algum recado que eu esqueci? O pastor Pablo, ele está terminando lá com os haitianos, na igreja haitiana, entregando certificados de batismo, por isso que ele não está conosco esta noite. Ele está terminando lá esse período lá com os haitianos, ok? Então, você, seja bem-vindo. Temos alguns amigos que nos visitam essa noite, né? Conheci lá o casal, Débora e Randos. Sejam bem-vindos, né? Estão vindo de Santo Antônio da Pratinha. Depois dê lá uma saudação para aquele casal bacana que está lá, ok? Então, vamos nos colocar de pé para a primeira oração dessa noite, para a gente seguir com louvor ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui para louvar e bendizer o Seu nome. Que o Senhor possa, Senhor Deus, receber o nosso louvor, pois sai do nosso coração para Ti. E obrigado por essa oportunidade. A semana, Senhor Deus, que está aqui, nós escolhemos um bom lugar para iniciarmos. E que o Senhor possa nos abençoar durante toda a semana, as programações, os amigos que já foram convidados para os pequenos grupos, e que o Senhor seja exaltado, que o Teu Espírito tenha livre acesso, e os Teus anjos, ó Pai, nos conduzem nessa semana. Em nome do Senhor Jesus oramos, amém. Muitas vezes a gente chega na igreja, e assim como o irmão Geraldo falou, tem pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes a gente chega meio que na hora que está começando, não dá tempo de cumprimentar. Você já olhou para quem está do teu lado? Já conseguiu desejar uma boa noite para essa pessoa que está do teu lado? Você já teve a oportunidade de dar um sorriso para ela, dar um abraço? Quem sabe apertar a mão, perguntar como é que você está, perguntar de onde você veio, se você não conhece essa pessoa, você já teve essa oportunidade? Como é bom que os irmãos vivam em união. Isso. E quando a gente está aqui na frente, a gente consegue ver como muda o semblante da igreja. Agora sim, a gente já está preparado para louvar o nome de Deus. E para ficar ainda melhor, eu posso convidar vocês para a gente cantar a primeira música em pé? A música fala de um Deus de maravilhas, um Deus que faz coisas grandiosas na nossa vida. E acho que quando a gente fala de um Deus bondoso, de um Deus maravilhoso, nada melhor do que a gente poder louvar e adorar Ele em pé. Vamos louvar através dessa música. Sua grandeza.
seu poder me resgatou, Jesus. Amém. Seu poder nos resgatou. Cante isso nesse momento. E agradeça a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. Vocês. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é. Santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Maravilhas, declare mais uma vez. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer nesse culto de adoração, porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. Por mais que muitos de nós aqui, quem sabe, estejamos passando por momentos de tribulação, quem sabe com doença, quem sabe no trabalho, na família, mas nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado com a oportunidade, principalmente, de estar louvando o teu nome em boas condições aqui. E nós queremos ouvir a tua voz. Além de te agradecer, fala conosco, Pai, que nós possamos sair daqui preenchidos pelo teu Santo Espírito mais uma vez. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Quando olho pro meu coração, coisas lindas encontro por lá. Muitas bênçãos pra dar gratidão, 1000 razões pra sorrir e cantar. Há motivos para agradecer, há razões para se alegrar. É Jesus quem me ensina a viver, só Ele eu quero louvar. Eu quero louvar o louvor que dirijo a Jesus. É o amor que não posso conter, minha vida se alegra e reluz nesse amor que me ensina a viver. Agradeço a Jesus pela paz e a vida que me resgatou. Se hoje vivo uma vida eficaz, devo a Ele aquilo que sou. Tenho paz no amigo Jesus,
e descanso em seu grande amor. Quando a vida transporta de luz, só nos resta viver em louvor. Viver em louvor, o louvor que dirijo a Jesus. É um amor que não posso conter. Minha vida se alegra em luz, nesse amor que me ensina a viver. Agradeço a Jesus pela paz e a vida que me resgatou. Se hoje vivo uma vida eficaz, devo a Ele aquilo que sou. Jesus, é um amor que não posso conter. Minha vida se alegra em reluz, nesse amor que me ensina a viver. Agradeço a Jesus pela paz e a vida que me resgatou. Hoje vivo uma vida eficaz, devo a Ele aquilo que sou. Se hoje vivo uma vida eficaz, devo a Ele aquilo que sou. Aquilo que sou. O que nós podemos fazer para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida? Ele nos pede que nesse mundo nós façamos a diferença. Ele pede para que nós amemos uns aos outros, para que nós sejamos o sal da terra e que sejamos a luz do mundo. Eu quero te convidar nesse momento a nós cantarmos uma música falando para Deus: Deus, eu quero brilhar por Ti, eu quero fazer a diferença onde eu estou. Quero que as pessoas ao meu redor possam ver que o Senhor mudou a minha vida e que pode transformar a vida de outras pessoas também. Vamos louvar a Deus? Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor.
prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Como que você faz para parecer com uma pessoa? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes depois que eu casei, teve muita gente que veio falar para mim assim: velho, tem umas coisas que você está fazendo igual a sua esposa. E tem coisas que já falaram para Paola: agora você está fazendo igual o Wellington. Por quê? Porque a gente passa muito tempo junto. E para você resplandecer, você brilhar como Deus, para você resplandecer a presença de Deus na tua vida, o que você tem que fazer? Andar com Ele o máximo de tempo possível. E tem duas formas que nós fazemos para estar com Deus: lendo a sua palavra e orando. Eu quero te convidar a fazer uma oração cantada nesse momento. Se você puder ficar em pé mais uma vez para nós fazermos essa oração junto, através da música Falar com Deus. Converse com Deus através dessa música. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Estão abertos e
Claro e suave, grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, a nossa gratidão especial por estarmos mais uma vez na Tua presença. Nós vamos abrir a Tua palavra nesse momento. Fale poderosamente por intermédio dela. Tenha livre acesso aos nossos corações. Arranque decisões ao Teu lado. E que esta mensagem mais uma vez possa ser útil para o nosso crescimento espiritual. Que ela contribua para nos aproximarmos mais de Ti. Abençoe cada família, cada indivíduo que veio te buscar nesta noite e que tenhamos a certeza que sairemos daqui cheios do Teu Santo e Bom Espírito. Tudo isso nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. É uma alegria estarmos juntos na Semana Santa, esta semana maravilhosa, onde temos a oportunidade de estudarmos sobre o plano da salvação. Quantos estiveram ontem de manhã? Levante a mão. Ontem nós começamos aprendendo sobre o envolvimento da Trindade no plano da salvação. A Bíblia diz, façamos o homem, ou seja, a Trindade estava ali, Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ontem eu apresentei um texto lindo, onde a Bíblia diz que o Pai teve uma participação importantíssima, a iniciativa da salvação foi do Pai de enviar o seu Filho. Vamos ler mais uma vez. O texto está em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 1 e o verso 4. Leamos a carta aos Gálatas, capítulo 1 e o verso 4. A Bíblia diz, a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que é maravilhoso percebermos, queridos, que o plano da salvação é uma iniciativa plenamente divina. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz lá em Gênesis 3:9, Deus foi atrás, Deus perguntou onde eles estavam. É muito importante nós termos essa convicção de que a iniciativa é de Deus, a iniciativa de oferecer o seu Filho para morrer em nosso lugar é iniciativa divina. Ontem nós aprendemos também a participação de Jesus. Ele, naquela reunião celestial da Trindade, ficou definido que ele seria o Salvador, ele que ocuparia o lugar de Adão, de viver uma vida perfeita e também de morrer pelos nossos pecados. Leiamos a carta aos Filipenses, capítulo 2, os versos 5 em diante, esse texto maravilhoso, onde a Bíblia diz da iniciativa de Jesus, o sentimento que teve Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Que coisa maravilhosa essa obra de Jesus, não é? Ele não julgou com usurpação continuar lá no céu, como Deus, não é? Recebendo todas as honras de Deus, mas por amor a nós, ele se humilhou, se tornou um de nós, apesar de ser plenamente divino, e ele então morreu a morte de cruz. Mas hoje o nosso estudo é sobre a participação do Espírito Santo. E é um dos temas prediletos, é um dos temas que eu mais gosto de pregar, é sobre o Espírito Santo. Nós poderíamos passar aqui uma semana estudando sobre as obras do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Mas hoje nós vamos
entender um pouco sobre o envolvimento do Espírito Santo no plano da salvação. Aliás, queridos, se nós estamos aqui nesta noite, é graças ao Espírito Santo. Talvez uma voz, não é? A voz do inimigo tentou deixar você em casa, amanhã é dia de trabalho, quem sabe você poderia estar descansando em casa, mas o Espírito Santo falou ao seu coração e de alguma forma você ouviu a sua voz e está aqui para receber o toque especial desse Deus maravilhoso, o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 14, abramos a Bíblia no Evangelho de João. Você vai manusear bastante a Bíblia. Você sabe que o sermão, ele só é interessante, só é eficaz quando nós abrimos a palavra de Deus. Aliás, o sermão, ele é verdadeiramente bíblico, porque afinal de contas, o poder está na palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, nós temos aqui duas lindas promessas. A primeira delas está aqui, muito conhecida, é a promessa da volta de Jesus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei. Amém? Essa é a primeira linda promessa. A segunda está justamente no mesmo capítulo, agora os versos 16 e 17. Leiamos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Jesus disse: eu rogarei ao Pai. Olha a participação da Trindade aqui, não é? Primeiro Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, para que esteja no meio de vós. Então o Espírito Santo, de certa forma, ele faz um trabalho semelhante ao de Jesus. No momento em que Jesus ascende aos céus, desce o Espírito Santo. Jesus ficou aqui apenas 33 anos, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, realizando a obra em nós. Então ele tem essa importante missão, não é? E ele desenvolve aqui na terra muitas funções, algumas obras maravilhosas. Parece que está tendo um probleminha de contato. O rapaz do som poderia me ajudar? Não está passando ali o slide? Então vejamos aqui algumas das obras do Espírito Santo. Eu quero ler com você antes o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 5. E nós podemos ter aqui já um vislumbre da promessa, do cumprimento da promessa. Atos capítulo 7, aliás, Atos capítulo 7 e o verso 55. Então Jesus diz: eu vou voltar à casa do meu Pai, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei. Mas ele diz então para os discípulos, até para confortá-los: vocês não ficarão sozinhos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E aqui em Atos 7, verso 51, aliás, verso 55, já está o cumprimento da promessa. Aqui a Bíblia já apresenta Jesus no céu, ao lado do trono do Pai. Leiamos o texto. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, aqui a Bíblia está falando do apedrejamento de Estevão, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava onde? À sua direita. Por que o Espírito Santo não estava mesmo à esquerda do Pai? Porque ele já estava com Estevão. Estevão ali estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora aqui na terra, ele desenvolve várias obras, não é? Como lhes disse, nós poderíamos ficar aqui uma semana de evangelismo, estudando sobre as obras maravilhosas do Espírito Santo. Vejamos algumas rapidamente. Voltemos a João capítulo 14, o texto que lemos no início, a segunda promessa maravilhosa de João 14. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como o Consolador. A palavra Consolador
vem do grego parakletos, que significa um ajudador, um intercessor. Ou seja, queridos, o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia, ele nos conduz à salvação. Há um amigo, ele está aí do seu lado, você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Ele fala com você, fala na sua consciência. Então devemos louvar a Deus e agradecer todos os dias esse Deus que fala na nossa consciência, que mexe com o nosso coração, chamado Espírito Santo. A Bíblia ainda diz no capítulo 14, o verso 26, veja uma outra importante obra do Espírito Santo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quantos aqui gostam do programa Na Mira da Verdade, da Novo Tempo? Você sabe que não existe inveja santa, não é? Mas quando a gente vê assim o Leandro Quadros com aquela capacidade de memorizar textos da Bíblia, eu fico imaginando ao ler esse texto que nós poderíamos ser como ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina a verdade. É por isso que Paulo diz que o homem natural, carnal, ele não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas são entendidas através do Espírito Santo. Lá em Provérbios, o sábio Salomão diz: quer sabedoria, peça a Deus, não é? E qual é o Deus que nos ensina a palavra, nos ensina a verdade? É o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, esta importante obra do Espírito Santo, nos ensinar e mais, nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos. Uma outra importante obra do Espírito Santo, nós encontramos aqui no capítulo 15 e o verso 26. O texto diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei na parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vejam como eles são integrados. Ontem nós aprendemos que Jesus é o único Salvador. Afinal de contas, foi Ele que veio como segundo Adão, foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 10, João diz que Deus Pai, Ele dá um testemunho poderoso a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que a vida eterna está em Jesus. E Ele diz: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida eterna. Então a salvação está unicamente em Jesus, mas o texto diz aqui que o Espírito dá testemunho de Jesus. O Espírito nos conduz ao Salvador. Esta é a obra do Espírito Santo, nos levar ao Salvador. Uma outra importantíssima obra do Espírito Santo está relatada no capítulo 16 e o verso 13. O texto diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a quantas verdades? A toda a verdade. Olha que maravilha. A Bíblia sugere que muitas pessoas não têm o pleno conhecimento da verdade. Enquanto João 8,44 apresenta Satanás como o pai da mentira, porque não se firmou na verdade, já o texto diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele não quer conduzi-lo a meias verdades, mas a toda a verdade. Agora eu quero destacar nesta noite uma das mais importantes obras do Espírito Santo. E está aqui em João 16 e o verso 8. Eu gostaria que você lesse comigo em voz alta. Vamos lá? Eu vou contar até 3 e encha aí os pulmões e vamos ler em voz alta, todos juntos. 1, 2, 3 e já. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero destacar nesta noite esta importante obra do Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá eu e você de que somos pecadores. Ontem nós vimos lá na carta aos Romanos que não há um justo sequer, todos nós pecamos. E o Deus Espírito Santo, ele nos convence que nós somos pecadores. E aliás, para haver salvação, primeiramente nós temos que reconhecer que somos pecadores, para então dependermos de um Salvador.
Ele nos convence que somos pecadores, que há um Deus justo e há um juízo acontecendo no céu. Essa é uma das mais importantes obras do Espírito Santo. Pastor, como é que o Espírito Santo realiza essa obra de nos convencer do pecado? No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, abramos a Bíblia aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, aquele capítulo que fala dos sinais da volta de Jesus. Acompanhe a leitura comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 24. É impressionante que Jesus, ele buscou no Antigo Testamento alguns exemplos escatológicos. Por exemplo, Jesus comparou o tempo do fim, aqueles que amam a promiscuidade, o adultério, ele chamou atenção aos dias de Ló. Ele diz, olha, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, esse é um modelo do que vai acontecer no tempo do fim, não é? Com aqueles que amam a promiscuidade. Um outro exemplo são os dias de Noé. E o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Você já vai entender. Leamos a partir do verso 37. O texto diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. E agora Jesus então traça o paralelo com o tempo do fim. Assim será também com a vinda do Filho do Homem. Ele diz, a história se repetirá. Então eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 6. E vamos entender aqui, na história de Noé, a ação do Espírito Santo. Então abramos a Bíblia e vamos à história de Noé. Jesus nos remete à história de Noé e ele diz o seguinte, a partir do verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O verso 11 ainda diz, a terra estava corrompida à vista de Deus. Vejam que a escritora Ellen White, ela comenta a respeito dos pecados dos antediluvianos. E quando eu leio esses textos, eu fico imaginando que parece que ela está falando da nossa geração. Ela diz o seguinte, procuravam tão somente satisfazer os desejos do seu coração e focavam em cenas de prazer e impiedade. Veja como eles amavam a promiscuidade. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Então, se você pensa que o ateísmo é uma tendência moderna, ela está dizendo que os antediluvianos também eram ateus, porque deixaram de buscar o conhecimento de Deus. Adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza, glorificavam o gênio humano, adoravam as obras das suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar ante imagens de esculturas. Ela ainda fala sobre a transgressão dos mandamentos. Deus dera aos homens os seus mandamentos como regras de vida, mas a sua lei era transgredida e todos os pecados inimagináveis foram o resultado. Pecados que não sobem à nossa mente, eles praticavam. Agora você pergunta, pastor, tudo bem, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. O que isso tem a ver com a forma como o Espírito Santo trabalha para nos convencer do pecado? O texto base está aqui no capítulo 6 de Gênesis, o verso 3. Vamos ler aqui, acompanhem comigo. O texto diz então. Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Olha aqui nos meus olhos. Deus, ele chama Noé e diz, Noé, a terra está pervertida, a terra está em pecado, o pecado dominou a mente dos homens e eu me arrependo de ter criado o homem e eu vou destruir esse mundo de pecados. Deus anuncia um juízo. E ele diz, mas eu encontrei você é um homem justo, você é um homem íntegro, você me teme, você anda comigo, então você é o escolhido, você será uma espécie de um evangelista, eu vou enchê-lo do Espírito Santo para você pregar com poder, você construirá a arca e chamará o povo ao arrependimento, apelará ao coração das pessoas.
Mas o texto diz: mas o meu espírito não agirá para sempre no homem. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo estava usando Noé, ele estava lá trabalhando nos corações dos pecadores para convertê-los dos seus maus caminhos. Mas a mensagem era: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Irmãos, hoje nós vivemos como nos dias de Noé. O Espírito Santo está agindo para nos convencer dos nossos pecados, para nos arrependermos dos nossos pecados, porque o Senhor logo vem. A grande pergunta desta noite é: estamos nós atendendo a esta voz do Espírito Santo, aos apelos do Espírito Santo? Quando nós vamos à carta de Timóteo, primeira carta de Timóteo, abramos a Bíblia aqui, aliás, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, veja o que o apóstolo Paulo escreve: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres como amigos de Deus. Meus queridos, esses são os dias são maus, são os últimos dias. O mundo está exatamente como os antediluvianos, ou está pior do que os dias de Noé. A promiscuidade alcançou níveis elevadíssimos. E o Espírito Santo está trabalhando, cumprindo com o seu papel de nos converter dos nossos pecados. A grande pergunta é: nós estamos atendendo a voz do Espírito Santo? Há muitas pessoas, queridos, escravos do pecado. Escravos do pecado. Eu tenho visto pessoas que estão perdendo a família por causa do pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Se há uma coisa que nos separará do céu, são os nossos pecados. Pessoas que perdem a fé, pessoas que perdem muitas vezes o caráter, não é? Pessoas que perdem relacionamentos, a reputação por causa dos pecados. Eu sou pastor dessa igreja há 23 anos, comecei o meu ministério no Mato Grosso. E o meu primeiro distrito pastoral, eu atendia 22 igrejas. E o Mato Grosso, há 23 anos, era uma outra realidade. E eu me recordo que, para eu visitar as igrejas, todas as igrejas do meu distrito, eu percorria 1.250 quilômetros de estrada de chão, não tinha um palmo de asfalto no meu distrito. Hoje, são 4 distritos naquela região do Vale do Araguaia. O meu distrito, ele fazia divisas com 3 estados, Goiás, Tocantins e Pará. E eu me recordo que, visitando uma comunidade, um pequeno grupo, eu fui recebido por um senhor e saímos fazer visitas às famílias. Eram mais ou menos umas 8 famílias. E quando fomos visitar a última família naquele dia, aquele senhor me disse: pastor, o senhor vai sozinho nesta visita, porque o senhor vai visitar aqui minha ex-esposa. Então eu descobri ali que ele era divorciado. E ao conversar com aquela senhora, ela relatou a triste história do seu divórcio. Ela disse: pastor, nós vivíamos bem, meu esposo era um líder da igreja, meu esposo um homem muito próspero, um fazendeiro, dono de um grande comércio na cidade. Mas meu esposo perdeu tudo, pastor, por causa da prostituição. Ele começou a sair com prostitutas aqui na cidade. Ele perdeu tudo que nós tínhamos. E chegou um momento em que não dava mais para vivermos juntos. E ela disse algo, irmãos, que nunca mais saiu da minha mente. Ela disse: pastor, meu esposo hoje é um escravo da prostituição. Satanás tem escravizado muitas pessoas. Satanás, quando quer derrubar você, ele apresenta uma tentação, algo que fascine você. E a princípio você se liberta dessa tentação com muita facilidade, com um triscar de dedos. Mas se você não cuidar, ele vai escravizar você.
Aquela tentação logo, logo se tornará uma camisa de forças e você estará escrava do pecado. Então não podemos brincar, irmãos, com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer conduzi-lo a Jesus. E não importa qual seja o seu pecado. Aqui na primeira carta de João, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de João. Veja o que diz no capítulo 1 e o verso 9, é um texto extremamente conhecido. Há uma linda promessa onde a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quanta injustiça? Toda injustiça. Então olha aqui nos meus olhos, queridos irmãos, queridos amigos. O Espírito Santo tem essa capacidade de atuar em nossos corações e nos conduzir ao Salvador. E a promessa é: se nós nos arrependermos, atendermos à voz do Espírito Santo, confessarmos esses pecados, Ele perdoará todos os nossos pecados. Quero ouvir um amém. Pastor, Deus perdoa todos os pecados mesmo? Claro que sim. Deus tem capacidade de perdoar um adúltero, sim ou não? Claro que sim. Olha os vários exemplos na Bíblia, como Davi, Salomão, um homem promíscuo, Maria Madalena, um assassino, aquele que tira a vida do próximo. Você acha que Deus pode perdoar um homem assim? Pode. Olha, Deus perdoou Moisés, não é? Tirou a vida do egípcio. O próprio Davi, que era um homem sanguinário. Deus perdoa todos os pecados. Veja um outro texto impressionante, está em Mateus capítulo 12. Abra a sua Bíblia, vamos ler esse texto impressionante. Mateus capítulo 12. E acompanhe comigo a leitura dos versos 31 e 32. Esse é um texto solene de ser lido. Vamos acompanhar a leitura. Estamos indo já para o final da mensagem. Mateus 12, 31 e 32. O texto diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Diga amém. Olha, Jesus confirmando essa ideia de que Ele perdoa todos os pecados. Mas veja algo solene no restante do verso. Jesus chama a nossa atenção dizendo: mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Há uma adversativa que ele diz: cuidado, há perdão para qualquer pecado, mas não brinque com o Espírito Santo. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho de Deus, Filho do homem, melhor dizendo, próprio Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem nesse mundo e nem no porvir. Entende, irmãos? Jesus, ele chama a nossa atenção, ele diz: cuidado, para vocês não blasfemarem contra o Espírito Santo. A nossa única esperança é o Espírito Santo. Pastor, agora eu fiquei confuso. Afinal de contas, Deus perdoa todos os pecados ou não? Quem aqui imagina que Deus é capaz de perdoar todos os pecados? Levante a sua mão. Então, como entender esse verso? A Bíblia está se contradizendo porque Jesus colocou aqui uma exceção. Ele diz: eu perdoo realmente todos os pecados, mas menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia não se contradiz, irmãos. O que significa a palavra blasfemar contra o Espírito Santo? O dicionário define a palavra blasfêmia como insulto à divindade, não é? É brincar, é insultar, é zombar desta obra importantíssima do Espírito Santo de nos convencer do pecado. É isso que Jesus chama a nossa atenção. Não brinque com essa obra que Ele realiza em nós. E a Bíblia informa, irmãos, que o Satanás, ele nos leva, esse é o objetivo dele, a blasfemarmos contra o Espírito Santo. E a Bíblia ensina que o inimigo ele nos conduz a 5 passos que leva à consumação, não é? Ao pecado imperdoável. E outro detalhe importante: o pecado imperdoável, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é uma ação pecaminosa, mas sim um processo pecaminoso. E tudo começa com esse texto aqui de Efésios 4:30. Abramos a Bíblia. Vamos ver aqui o primeiro passo que leva ao pecado imperdoável. Você perceberá que é um processo longo, muitas vezes isso vai durar anos na sua vida,
mas Satanás, ele tenta fazer com que você trilhe esses caminhos. Você vai perceber que são caminhos perigosos, um é mais perigoso do que o outro. Então abra a sua Bíblia agora em Efésios 4:30. O que o texto diz? E não entristeçais o quê? O Espírito de Deus. Olha aqui para mim agora. Então, queridos, o primeiro passo para o pecado imperdoável está aqui, ó. Entristecendo o Espírito Santo. Então Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo. E aí vem algumas perguntas. Primeiro, o que nós fazemos que entristece o Espírito Santo? Alguém poderia me ajudar aqui? O que nós fazemos? Nós, seres humanos, fazemos que deixa o Espírito Santo triste. O conselho é, não entristeça o Espírito Santo. Irmãos, é o pecado. Não tem outra coisa que deixe o Espírito Santo triste, a não ser cometer o pecado. O que é pecado? A Bíblia tem duas definições de pecado. Isaías 59, verso 2, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, você está, o irmão falou muito bem, você está separado de Deus, você não ora, você não estuda a Bíblia, não é? Você não tem intimidade com Deus, você está separado dele e automaticamente, por estar separado, você peca. E 1 João 3,4 tem outra definição de pecado. Pecado é transgressão da lei, dos 10 mandamentos. Então não vivo em pecado. Apesar de termos uma natureza pecaminosa, nós não precisamos necessariamente vivermos em pecado. E queridos, vamos colocar aqui uma situação, vamos criar uma situação. Imagine um homem casado, um cristão. Ele tem uma linda esposa, imaginemos que ele tenha 2 lindos filhos. Mas esse cristão está longe de Deus, não tem comunhão com Deus, não ora, não é? E por estar fraco na fé, Satanás começa a tentá-lo. Satanás tenta todos, não é? Aquele que está forte na fé, o que está fraco. O problema é que aquele que está fraco, ele está vulnerável. E imaginemos que o inimigo coloque uma mulher, uma que não é a sua esposa, para tentá-lo. Eu pergunto, o Espírito Santo vai trabalhar com ele ali, para que ele não caia na tentação, sim ou não? Claro que vai. Não tem uma voz na consciência que diz, olha, cuidado, você é casado, você prometeu lá na igreja, queria manter-se para ela até que a morte o separe. Isso não acontece? Falando da nossa consciência. Mas por ele estar fraco na fé, seduzido pelo pecado, ele caia no ato pecaminoso. O Espírito Santo continuará trabalhando nele, sim ou não? Claro. O Espírito Santo vai despertar sentimentos como de remorso. A primeira vez que ele cai nesse pecado, ele vai sentir uma tristeza, um remorso tão grande, que ele vai dizer, meu Deus, o que eu fiz contra minha esposa e os meus filhos? Eles nem imaginam. E se ele se arrepender naquele momento, queridos, ele alcança misericórdia, sim ou não? Não tenhamos dúvidas. Deus perdoa qualquer pecado. Eu estou colocando uma situação aqui de adultério, mas pode imaginar qualquer pecado. Sabe qual é o problema, queridos? É quando a pessoa ignora os sentimentos de remorso, ignora aquelas vozes do Espírito Santo que falam a nossa consciência, e ele avança, e ele até reincide no pecado, ele volta a praticar o mesmo pecado, não é? E aí, então, Satanás o leva ao segundo passo, mais perigoso ainda. E vejamos em Atos capítulo 7, 51. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, e o verso 51. O texto diz assim: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre o quê? Leiam comigo. Resistis ao Espírito Santo. Olha na tela, qual é o segundo passo para o pecado imperdoável? Resistindo o Espírito Santo. Irmãos, o indivíduo começa a ter uma dupla personalidade. Ele pode ser até um cristão, ele pode estar aqui na igreja, com a Bíblia, de repente ocupando funções na igreja, mas ele sabe que ele está vivendo uma dupla personalidade. Ele sabe que lá ele tem uma vida de pecado, ele está acariciando um pecado.
E ele começa a resistir à voz. É a coisa mais triste, é resistir à voz. Entende? O Espírito Santo fala. E o problema é que a voz, ela já não tem mais o mesmo efeito. O remorso termina. E daqui a pouco ele está ali, não é? Com aquela, como Paulo chama de uma mente cauterizada. E se ele avançar, não é? Nesse pecado, Satanás o levará ao terceiro e ainda mais perigoso passo. Está lá na carta de Hebreus, capítulo 3. Abramos a Bíblia. Irmãos, há muitos apelos na Bíblia. Muitos apelos de Jesus, de apóstolos, de profetas. Mas para mim, irmãos, esse é o apelo mais poderoso da Bíblia. É o apelo do Deus que está entre nós. Do Deus que fala todos os dias à sua consciência. É um apelo direto, não é do pastor Padilha, não é de um profeta, é do próprio Espírito Santo. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus 3, versos 7 e 8. O que diz o texto? Assim, pois, como diz, quem que está dizendo? O Espírito Santo. Atente agora, o Espírito Santo vai falar a você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso... Olha aqui nos meus olhos. A Bíblia está dizendo, irmãos, que o pecador que reincide no pecado, ele avança no pecado, o diabo endurece o coração dele. Há pessoas hoje, irmãos, frias e calculistas, endurecidos de coração. Ah, pastor, eu tenho meu pecado é muito bem elaborado, pastor, eu faço na calada da noite, ninguém vê. Será que ninguém vê mesmo? Endurecidos, coração petrificado, o indivíduo é uma geladeira, insensível. Ele ouve sermões e nada mexe mais com ele. Ele ainda tem ilusão de que Deus vai salvá-lo daquele jeito. Está corrompido pelo pecado. A Bíblia diz claramente aqui que o que endurece o coração é o pecado. Você conhece bem a história de Faraó, não é? Lá de Êxodo, quando Deus o enviou para falar com Faraó, para que Faraó libertasse o povo de Israel. Vejam os passos, o que a Bíblia diz ali, que Deus endureceu o coração de Faraó. Na verdade, essa é uma expressão hebraica, mas o que endurece o coração é o pecado. E veja no caso de Faraó, o que endureceu o coração? O profeta foi em nome do Senhor e disse, olha, o Deus dos céus, o eu sou, deu uma ordem, liberte o povo dele. E o que Faraó fez? Libertou o povo? Ele disse o quê? Não. Aí Deus usou o profeta para fazer milagres. Ele transforma aquele seu bastão em uma serpente, ele coloca a mão no peito e a mão fica com uma lepra, depois ele coloca de volta e a mão foi curada. E apesar dos milagres, o Faraó continuava dizendo não. E por 10 vezes, ele vendo as pragas, a ação de Deus, ele continuava dizendo não. Da mesma forma, o diabo faz conosco. O Espírito Santo diz, meu filho, você está acariciando pecados. Cuidado com o adultério. Você jovem, que sabe que a sexualidade é para o casamento. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, não é? Digno de honra é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Um jovem que conhece isso e ele vive aí tendo relações íntimas com a sua namorada, ele sabe que ele está pecando. E a Bíblia diz, cuidado. Não brinque com o Espírito Santo. Olha, irmãos, lá em Gálatas a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Brinque com quem você quiser, mas aquilo que você semear, isso você colherá. E a Bíblia diz então no verso 12, tende cuidado, irmãos, Hebreus 3, verso 12 agora. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do... O que endurece o nosso coração? O pecado, o vício pecaminoso.
Como eu lhes disse, quando o diabo coloca a atenção pela primeira vez, você se liberta como uma teia de aranha. Mas logo, logo, aquele pecado se tornará uma camisa de forças. E quantas pessoas não conseguem mais, pastor, eu não consigo mais abandonar o meu vício. E sabe o que é a coisa mais triste, irmãos, que o apóstolo Paulo apresenta aqui em Hebreus, capítulo 10, leiamos o verso 26, é uma pessoa que está agora viciado no pecado. Ele, hora ou outra, está caindo naquele pecado, já se tornou um vício, e ele tem consciência de que aquilo é pecado. E agora ele peca deliberadamente. E o texto diz no verso 26, Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, lembrando, irmãos, que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí ele diz, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, há uma certa expectação horrível de juízo e fogo vindouro. Ou seja, a pessoa que vive na prática pecaminosa, deliberadamente, ele tem uma noção terrível de juízo, do juízo vindouro. O que a Bíblia diz lá em João, capítulo 16, verso 8? O Espírito te convencerá do pecado, da justiça de Deus. Ele é amor, mas ele é justo. Há um tribunal, há um juízo acontecendo, livros estão abertos, registrando todas as nossas ações. Não brinquem com o pecado, diz a Bíblia. E se nós avançarmos, queridos irmãos, o diabo então nos levará agora ao quarto passo. O terceiro passo é o endurecimento do coração. O quinto passo, há um texto pequeno da Bíblia, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Esse é o quarto passo para o pecado imperdoável. Abramos a Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, é um texto curto, onde o apóstolo diz, e não apagueis o Espírito. Lá em Atos, capítulo 2, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo. É o fogo que enche os cristãos de poder e que queima os nossos pecados. Mas se nós vivermos deliberadamente na prática do pecado, o diabo faz o processo inverso. O pecado apaga o Espírito Santo da nossa vida. E aí, meus queridos irmãos, acontece a desgraça na vida do ser humano, o pecado imperdoável. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16 e o verso 14. Há exemplos na Bíblia de homens que pecaram contra o Espírito Santo, sim ou não? Vários exemplos. Nós temos Judas Iscariotes, um homem que viveu com Jesus. Jesus tentou trabalhar com Judas todos os dias do seu ministério. Jesus advertiu que ele seria o traidor, ele traiu Jesus conscientemente, e Judas Iscariotes morreu perdido. Um outro exemplo de um personagem que no passado foi cheio do Espírito Santo é Saul, o primeiro rei de Israel. Ele foi cheio do Espírito Santo, irmão, sim ou não? Claro que foi. O profeta não foi lá e ungiu ele com azeite na cabeça? Qual é o símbolo do azeite? É o Espírito Santo. Mas olha o que diz o texto, irmãos, verso 14. Primeiro livro de Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno. Ei, olha aqui para mim, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo se retira. Não, irmãos, que o Espírito Santo queira abandonar o ser humano. Não é iniciativa do Espírito Santo se afastar do homem. Pelo contrário, o que é pecado? É separação. Quando nós vivemos em pecado, nós estamos fugindo do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai atrás de nós dizendo, pare, por favor, abandone os seus pecados. Ele quer convencê-lo de que você está correndo risco de morte.
Mas de tanto corrermos, de tanto fugirmos, e em respeito ao livre-arbítrio, ele não tem o que fazer. Irmãos, o nosso coração nunca estará vazio, ou o Espírito está aqui do Senhor, ou o Espírito maligno toma conta. E uma vez que o Espírito se retirou, o Espírito maligno tomou conta, o diabo faz duas coisas com essa pessoa. Primeiro, ele vai usá-lo para cometer atrocidades, e rapidamente ele vai matá-lo. Por isso que Saul acalentou um pecado, né, que muitas vezes a gente ignora. Qual foi o pecado de Saul? Inveja. Invejou tanto Davi que o levou à morte. Veja o que diz o Espírito e Profecia, no livro Grande Conflito, sobre os últimos dias da história da humanidade. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo. Imagine, irmãos, o inimigo com domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezando-lhe o amor e pisando sua lei. Agora leiam comigo o restante. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça, e o Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim o quê? Retirado. Por que ele se retirou? Porque persistentemente vivemos uma vida toda, quem sabe 30, 40, 50 anos resistindo no mesmo pecado. E aí chega um momento que ele não tem o que fazer, se retira. Sabe, queridos, Deus dá oportunidade para as pessoas. Eu fui fazer um evangelismo de 21 noites na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Quem conhece Jaraguá sabe que lá tem 2 distritos pastorais. E os distritos se reuniram para uma grande série de conferências, para estudarmos profecias. E nós trabalhamos, a igreja trabalhou, se uniu para trabalhar com várias pessoas. Um grupo que a igreja decidiu trabalhar era com ex-adventistas, que estavam agora fora da igreja. E eu me recordo que a igreja passou uma família para eu visitar. Nós íamos começar no sábado à noite o evangelismo. E no sábado à tarde eu fui à casa daquela família. A família era composta de 8 pessoas. E eu fui lá e disse para a família: olha, hoje vai começar um evangelismo. Eu gostaria de convidá-los, e o Espírito Santo me trouxe aqui para convidá-los, para vocês voltarem. Vamos voltar para a igreja. Vamos lá estudar as profecias. E eu me recordo que aquela senhora disse: não, pastor, nós já estamos muito tempo fora da igreja e nós não vamos. Hoje a nossa vida já está muito complicada para a gente pensar em voltar para a igreja. Mas eu fiquei mais ou menos 1 hora, abri a Bíblia e comecei a falar, citar textos fortes, né, de advertência para nós não brincarmos com o pecado. Depois de 1 hora estudando a Bíblia, aquela senhora levantou, a mãe da família levantou-se e disse: o senhor está certo, pastor. A gente tem que pensar em voltar para a igreja mesmo. Depois que a gente saiu da igreja, parece que o inimigo tomou conta da nossa família. Tantos problemas. O vício, até as drogas entrou aqui dentro, pastor. O alcoolismo. E aí eles tomaram a decisão de frequentarem a conferência. Mas esse garoto que você está vendo na foto, o Rafael, ele disse: não, pastor, eu não. Eles podem ir, mas eu não. Eu só tenho 18 anos, pastor. Eu estou vivendo uma fase que eu não quero saber de religião. Quem sabe quando eu estiver velho, eu volto para a igreja. Mas agora não. Aliás, hoje à noite eu tenho um compromisso. Eu vou para uma boate. Tenho um encontro com uma garota. E ele foi saindo, não é? O que o Rafael não sabia, irmãos, é que Deus me colocou na vida dele naquela tarde para fazer o último convite da sua vida. Deus estava dando naquela tarde para o Rafael a última oportunidade. O problema de viver em pecado, irmãos, é que nós nunca sabemos o que vem amanhã. Muitas vezes, principalmente o jovem se acha imortal, não é? Mas naquela noite, enquanto a sua família foi para o evangelismo,
Eu fiquei tão feliz, estava iniciando a programação e vi a família entrando pelos corredores do auditório. Eu até imaginava que o Rafael, de repente, estivesse no meio. Enquanto a família estava na igreja, ele estava na boate. E aquela noite aconteceu uma tragédia com uma repercussão assim nacional. Veja a reportagem do que aconteceu com o Rafael. Um jovem de 18 anos foi espancado e esfaqueado por outros rapazes em Santa Catarina, e tudo, Sandra, por causa de ciúmes. E o crime foi na saída de uma boate no sábado. A polícia divulgou as imagens agora. As imagens mostram o momento em que Rafael Santana, de 18 anos, deixa a danceteria. Um rapaz se aproxima e começa a agressão. Outros 3 garotos chegam dando socos e pontapés. Um deles acaba dando uma facada nas costas de Rafael. O grupo se afasta e só então outras pessoas se aproximam para ajudar. Rafael levanta, dá alguns passos cambaleando e cai novamente. Rafael ainda foi levado para um hospital em Jaraguá do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois. Veja que tristeza, irmãos. Um ex-adventista. Deus enviou um pastor na casa dele para dizer: meu filho, chega de pecar. Não brinque. De Deus não se zomba. Quando Jesus diz assim, ó, você pode pecar até contra o Filho de Deus, blasfemar até contra Jesus, mas não blasfeme contra o Espírito Santo. Não zombe dele. Ele trabalha incansavelmente, 24 horas ele trabalha com você. Sempre sussurrando nos seus ouvidos: cuidado, pare com isso, chega, abandone isso rapidamente. Quantas vezes a gente persiste, né, irmãos? Brincando, como se tivéssemos a eternidade, como se Deus aceitássemos viver nessa condição. Talvez a gente pense: será que, pastor, que eu já pequei contra o Espírito Santo? Eu tenho feito tantas coisas erradas. As boas novas para você, meu irmão, é que você não pecou contra o Espírito Santo. Senão o último lugar que você estaria é aqui na igreja. Não vai dizer amém? Há oportunidades para nós. Eu quero terminar lendo para você um texto do Salmo 51. Vamos abrir a Bíblia. Salmo 51. Eu me encanta, irmãos, a história de Davi. A Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Eu não consegui entender, porque você vai lá na história de Davi, não é? Um determinado dia, enquanto o exército estava na batalha, Davi estava ocioso em casa, e uma mente ociosa não dá outra, né? Mente desocupada é a oficina de Satanás. Aí ele vê uma linda mulher banhando-se, ele cobiça, o problema é que a mulher era casada, traz para o seu leito, adultera com ela, para tentar resolver, porque um pecado leva a outro, né? Para tentar resolver o problema, ele manda matar o marido da mulher. Olha só quantos crimes, não é? Por causa de um pecado. Mas a Bíblia chama Davi o homem segundo o coração de Deus. Qual a diferença, irmãos? Sabe qual a diferença entre Davi e outros pecadores? É que Davi era sensível à voz do Espírito Santo. Vamos ler alguns versos. Depois que Natan foi lá e mostrou para Davi o erro dele, ele diz assim, ó, verso 1: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele diz, por favor, perdoa-me, apaga esse meu pecado. Ele quase que pede um rebatismo no verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Olha a consciência, irmão. Muitas vezes a gente não tem a consciência de que nós somos miseráveis pecadores. Ele já sabia que ele tinha nascido em pecado. Verso 5: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi, irmãos, já estava com o coração endurecido. É o terceiro pecado que leva, é o terceiro passo que leva ao pecado imperdoável. E veja a oração dele no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Arranca. Lá nos livros do profeta Ezequiel, quantas vezes o profeta diz para Israel, né? Ah, Senhor, dá um coração novo para esse povo.
Arranca esse coração de pedra, esse coração insensível, essas pessoas frias e calculistas. E finalmente o verso 11, o último verso. O que diz o texto? Não me repulses da tua presença. Olha o medo, irmãos, e a consciência que Davi tinha do pecado imperdoável. Então ele diz: não me repulses da tua presença e nem me retires o teu. Olha, ele diz: por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim, não desista de mim, não retire o Espírito Santo, nunca retire o Espírito Santo da minha vida. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, não é porque ele nunca pecou. Irmão, se Davi foi o homem segundo o coração de Deus, eu e você podemos ser. Você errou, está em pecado, seja como Davi. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque Deus quis você aqui para dizer nesta noite: meu filho, hoje basta. Hoje chega de pecar. Chega desse pecado acariciado. Não endureça mais o seu coração. Quem aqui gostaria, irmãos, de colocar a vida em dias com Deus nesta noite? Eu não sei nada da sua vida particular. Eu sei que eu tenho os meus problemas. Eu sou um pecador. Eu tenho meus pecados. E eu preciso todos os dias orar a oração de Davi: Senhor, nunca retire o Espírito Santo da minha vida. Quem gostaria? Nós vamos ouvir uma mensagem nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa linda mensagem, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E eu vou fazer uma oração de confissão e arrependimento. Nós vamos pedir a Deus para perdoar os nossos pecados. Então olha aqui nos meus olhos. Se você deseja, irmãos, colocar a sua vida em dias, pedir para Deus te libertar dos teus pecados, principalmente aqueles pecados acariciados, se é que você tem, se você sente a necessidade de hoje confessar e perdoar, Ele perdoa qualquer pecado. Não importa quão longe você esteja, não importa quão profundo seja o seu pecado, você deseja isso. Enquanto eles estiverem cantando, eu vou pedir que você fique em pé em nome de Jesus. Agora, irmãos, eu não sou um evangelista que gosta de ficar obrigando as pessoas. O próprio profeta diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Se o Espírito não estiver falando no seu coração, não é por mim que você vai ficar em pé. Fique em pé se você sente o desejo de confessar hoje, de abandonar os seus pecados. Aí fique em pé pelo Espírito Santo, pela ação dele. Muito tempo andei distante do Senhor, tentei fugir do seu calor e me esconder do seu olhar de amor. Mas me encontras em qualquer lugar, mesmo estando nos mais altos céus ou nas profundezas do imenso mar. Pra onde irei? Longe do céu, amor. Ele compreende, sabe o meu pensar, vê minhas lutas, minha dor, o meu deitar e então me esconderei desse olhar, como fugirei? Não mais viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Alcança onde quer que eu for, e então protegido sempre estou sob os olhos do
Senhor. Perigos e angústia já passei, em momentos de aflição, mas mesmo assim pude sentir que a sua poderosa mão por águas mansas me guiou. Não mais viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sempre estou sob os olhos do Senhor. Do Senhor, sob os olhos do Senhor, do Senhor, do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi maravilhoso nós aprendermos que não estamos sozinhos aqui na terra. O Senhor ascendeu até os céus, o Senhor está lá fazendo mediação pelos nossos pecados, atuando hoje também como um juiz. Mas nós estamos aqui, ó Pai, na presença do Espírito Santo. Obrigado, querido Espírito Santo, por não desistir de nós, tocar em nossos corações diariamente, sussurrar em nossos ouvidos, para nós entendermos que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus. Por favor, nos sensibilize cada dia mais, ajude-nos a ouvirmos a Tua voz. E querido Pai, se nós pecamos contra Ti, se tem alguém aqui, ó Deus, que está vivendo uma vida de pecados acariciados, nesta noite especial nós queremos confessá-los. Nós vamos ter um minutinho aqui, ó Pai, de oração silenciosa, porque cada um de nós individualmente vamos confessar os nossos pecados pessoais. Ouça a nossa confissão, aceite o nosso arrependimento. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Nós vamos sair daqui felizes nesta noite, leves, porque sabemos que o fardo da culpa dos nossos pecados sairão dos nossos ombros. Hoje o Senhor trará salvação, porque arrependimento, Pai, é o mesmo que justificação, é o mesmo que salvação. Muito obrigado, Pai, confiamos no Teu poder e continue, querido Espírito Santo, nos dando forças para vencermos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, que Deus te abençoe poderosamente. O nosso próximo encontro será então na sexta-feira. Eu também estarei aqui na quarta com um grupo, né, irmãos? Um grupo que estará aqui. Grande parte dos irmãos estarão nos pequenos grupos, mas nós estaremos também aí com aqueles que vierem. Uma boa noite aos irmãos. Só um recadinho da irmã Isabel. Aqueles que fazem parte da liderança da igreja, da comissão, ela precisa de um minutinho aqui na sala da Novo Tempo. É rapidinho,
ela precisa passar um assunto ali para a comissão, ok? Então, aqueles que fazem parte da liderança. Outra coisa, irmãos, no sábado que vem o culto começa às 8h30, não esqueça, 8h30, ok? E aqueles que quiserem participar da missão global, aqui o Antônio Carlos, o Xixa, está fazendo as inscrições. Corram lá e garantam a sua vaga, ok?